Na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. Praticamente, o nosso Deus prepara tudo para nós. O Senhor, nesta parábola, nos mostra como sua divina providência deixa tudo pronto para nós, somente para nós, com o devido cuidado, mantermos as coisas que lhe pertencem. Nesta parábola dos lavradores maus, o Senhor começa explicando que havia um homem, pai de família, que tinha uma vinha. E ele, nesta vinha, cercou-la, construiu um lagar e também construiu uma torre. Logo, arrendou, alugou-lhe. Estava pronta somente para as pessoas entrarem e cuidarem da vinha. Porque o homem somente tem a esperar que a árvore dê frutos e depois colher. Simplesmente era isso. Da mesma forma, o Senhor faz com a sua igreja. A igreja é pronta, porque aqui existe a vinha. E esta vinha também, que é as Sagradas Escrituras, ela também vem acompanhada de proteção, ela também vem acompanhada de um lagar, ela também vem acompanhada de uma torre. Tudo nos entregue nas nossas mãos. Mas o esquecimento de que existe um dono desta vinha faz que o homem agrida e transgrida o contrato inicial, de que o Senhor continua sendo dono da vinha e nós simplesmente lavradores ou trabalhadores ou pessoas que arrendamos a vinha. Esta parábola da vinha, nós sabemos que ela fala das verdades no seu complexo, porém ainda no pensamento, porém ainda a vinha representa o pensamento do homem, ainda que externo, porém a mente externa tem uma mente sensual, uma parte sensual, e tem uma parte interna, a mente externa. Ainda é externo. E nesse externo, nós somos considerados para trabalhar e cuidar da vinha. Com uma visão assim geral, né, histórica, nós vemos que a vinha, né, quando Deus, o Senhor, cria o homem, né, Ele entrega o jardim do Éden, a vinha, a Adão, para que seja cuidado por ele. E depois o Senhor espera os bons frutos e o homem como que se apodera da vinha, o homem como que se apodera da igreja, o homem como que se apodera das coisas de Deus, não entrega a ele seus frutos que deveriam ser entregues. Né? Então, quais são os frutos da vinha? Quais são os frutos da uva? Né? Quais são os frutos, digamos assim, da verdade? Né? Então, o fruto da vinha, né, tem na árvore. Qual é o fruto da figueira? Os figos. Né? Qual é o fruto da vinha? Né? As uvas, para fazer o vinho. Então, esse fruto nós deveríamos entregar a ele. E o fruto já não é mais a verdade. O fruto é a caridade proveniente da verdade. Esse reconhecimento de saber entender que os frutos que nós devemos entregar ao Senhor é a caridade proveniente da verdade, porque o Senhor nos entregou a vinha, é para nós produzirmos frutos. Esta verdade é para nós produzirmos caridade. E essa caridade devemos atribuir ao Senhor. Todos os dias entregar a Ele. Nasceu um fruto, entregar para Ele. Nasceu outro fruto, no dia seguinte entregar, reconhecer que é dele. Quando o homem começa a atribuir-se a si mesmo, ele começa a, digamos assim, de certa forma,
não gostar de entregar os frutos ao Senhor e se apoderar dos frutos. Porque essa era a intenção destes homens aqui, lavradores maus. Começaram a atribuir-se a eles mesmos o bem que eles produziam, que a vinha estava produzindo. Eram homens, digamos assim, inclusive da igreja. Né? Na sequência de parábolas que nós começamos há muito tempo, todo domingo, né? Nós somos conduzidos até chegar à vinha. Quando nós chegamos à vinha é para, digamos assim, desenvolver-nos melhor. Mas cada estado, cada fase, ela tem seus desafios. E o desafio aqui nesta parábola é queremos, né, ser honestos. A cobiça ainda tem que ser vencida. A cobiça ainda está, digamos assim, nos seus externos, porém ainda existe. O homem lhe é confiado a vinha como se fosse dele mesmo. Por isso que na parábola, assim, no início já disse que arrendou a vinha, assim. A vinha, já tinha as árvores de vinha, estava cercada, tinha um lagar, tinha uma torre, arrendou, e o dono que fez? Ausentou-se. Nos é confiada totalmente a igreja a nós. Nos é confiada as Sagradas Escrituras a nós. Como que nós agimos com a vinha do Senhor? Somos bons trabalhadores ou somos maus trabalhadores? Tudo isso vai depender, né, do lagar. Esse é o uso do lagar que o Senhor colocou. A torre vai depender de como nós utilizamos ou não utilizamos. Porque se o Senhor nos arrendou essa igreja, se o Senhor nos arrendou a sua palavra para nós que somos trabalhadores da vinha, né, é para usar o lagar, utilizar a torre. Quando o homem não começa a utilizar o lagar, que é o exame, a torre, que, digamos assim, noções espirituais na sua vida, não começa a utilizar o cercado, por lo menos ele começa a sentir que é diferente. Nós já não somos mais do mundo. Por isso que o Senhor disse, ele plantou uma vinha. E o que fez com a vinha? Cercou-la. Esse cerco dá-se na nossa mente através da palavra. A palavra está aqui. Diz que esta é a fonte. Né? Esta palavra é a vinha verdadeira, né? Que nós lemos na parábola passada. Esta vinha verdadeira, ela vai gerar outras vinhas na nossa mente. E quando esta palavra é transportada para a nossa mente, ela vem com um cerco de proteção. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós como que somos separados, como que somos protegidos, né, pelo próprio Senhor. E o Senhor providencia esse cerco, né, para nos defendermos. Mas também o Senhor coloca um lagar onde cada um de nós produz o fruto e examina esse fruto. Se esse fruto é atribuído a Deus, esse bem que nós praticamos, esse fruto que vem da vinha, a vinha representa a verdade, o fruto da verdade é a caridade. Se essa caridade que nós praticamos, atribuímos a Deus, é bom fruto. Se o fruto nós atribuímos a nós mesmos, como que deixamos apodrecer, para isso que serve o lagar, para examinar o fruto. Todo fruto que é atribuído ao Senhor, ele produz bom vinho, um vinho agradável. Mas o fruto que nós atribuímos a nós até é azedo. Então, por isso, o Senhor fala, pelo fruto se conhece a árvore. Por isso que o lagar dentro da vinha é o exame de consciência, o exame dos nossos atos. E na vinha também existe uma torre. As torres são também verdades, mas são verdades elevadas. Uma verdade elevada tem a capacidade de enxergar, né, as coisas naturais.
Por exemplo, uma ilustração simples, digamos assim, um acontecimento que nos pega por surpresa e nós nos irritamos. A pessoa que está fazendo uso dessa torre, ela tem a capacidade de subir um patamar superior e olhar o motivo e em que vai dar. E com esse, observar espiritual, ela resolve rapidinho. Ela já não desenvolve a raiva, já não desenvolve o rancor, já não desenvolve a vingança, porque isso pertence somente às coisas rasteiras, naturais. Quando o homem começa, não está utilizando a torre. Por isso que o Senhor, quando nos entregou tudo isso. Cercou a vinha, colocou um lagar para examinar e uma torre para saber observar o inimigo. Principalmente o inimigo que vem disfarçado. O lobo, disfarçado de ovelha. A torre te dá essa capacidade. Então, nós devemos fazer bom uso dessa vinha. E quem não faz mal uso, começa também de uma maneira progressiva. A, em primeiro lugar, não gostar de certas passagens das Sagradas Escrituras, porque vai contra seu comportamento, de uma forma assim, crescente, até desprezar as Sagradas Escrituras. E quando despreza as Sagradas Escrituras, também despreza o Senhor. E quando despreza o Senhor, chega de tal forma que no mundo espiritual, ele se vê como que está arrastando ao Senhor e levando para fora da vinha. E saciando seus instintos. Porque a vinha representa as verdades espirituais, ainda externas na nossa mente. Mas quando o homem recebe uma palavra sadia, ele arrasta do patamar espiritual as verdades espirituais sadias e arrasta para as coisas mundanas, para fora da vinha, como diz as Sagradas Escrituras, que o Senhor mandou seus servos uma vez, mandou 2 vezes. E que fizeram os homens mal trabalhadores da vinha? Diz que o mataram, os apedrejaram. E essa é muitas vezes a atitude de muitas pessoas que leem as Sagradas Escrituras com referência às Sagradas Escrituras. O que o Senhor está explicando aqui, numa forma, a linguagem das correspondências, muitas vezes acontece, de uma forma simbólica, espiritual conosco. Porque os profetas, os servos, que significa um servo? Um servo significa uma coisa natural que está a serviço do espiritual. E a palavra é o servo do espiritual. A palavra é o servo que o Senhor envia para cada um de nós. E o Senhor não desiste. Ele manda 3, depois manda 6, manda 9 e continua mandando servos. E o homem que não quer se regenerar, ele começa, digamos assim, apedrejando, matando. Como disse o escrito que nós acabamos de ler, o homem que não considera a caridade como algo principal da igreja, ele somente é guiado pela fé. E a fé, ela é muito fria. A fé sozinha, ela atribui os atos que faz, porque que faz, digamos assim, o princípio que a fé sozinha salva. Basta crer para eu ser salvo. As obras que eu faço, ainda que a pessoa seja boa, ela se atribui a si mesma, as obras. Porque as obras não contribuem para a minha salvação, ela diz. E a doutrina diz que é princípio errado. Porque as obras contribuem para a salvação quando você atribui suas boas obras ao Senhor. Se o homem atribui a si mesmo, então ele está num princípio errado e tudo o que faz é errado, pelo princípio. Por isso que é muito bom nós termos um conceito claro acerca de que coisa é fé e que coisa é caridade. E nós tendo esse conceito claro, já sabemos unir a fé com a caridade, atribuindo todo o conhecimento, todo o amor somente a Deus. Então, esses homens lavradores maus, está falando de uma religião. Especificamente, como está escrito aqui no final, diz que os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, entenderam que o Senhor estava falando deles. Claro, mas
Nós muitas vezes também lemos essa passagem e entendemos que o Senhor está falando dele, não de nós. E muitas vezes está falando de nós. A forma como nós tratamos as Sagradas Escrituras, muitas vezes é essa forma agressiva, que pode chegar até a arrastrar coisas espirituais. O Senhor é coisa espiritual. O Senhor é o mais elevado das coisas espirituais. Te apresentar o divino humano do Senhor numa igreja, te apresentar que a Sagrada Escritura é santa, te apresentar que somente o Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor, é o Criador do céu e da terra, elas são verdades muito elevadas. E nossas interpretações grotescas, muitas vezes pegam botam, como diz aqui a Sagrada, botam mal sobre o Filho, o divino humano, diz, o arrastam, apedrejam e lá fora o matam, o tiram da vinha, o arrastam para fora. Então, essas são nossas interpretações das Sagradas Escrituras. Como nós agimos com as Sagradas Escrituras, é assim que nós estamos agindo, né? Com referência ao Filho do homem, com a verdade, né? Com o divino humano do Senhor. Então, o Senhor propõe, quando o Senhor vier, né? Que fará esses lavradores? Que coisa fará? Então, nós temos aqui uma passagem que gera muita, digamos assim, formas de interpretar. Diz assim: disseram eles, dará a frondosa morte aos maus e arrenderá a vinha a outros lavradores, e que a seu tempo lhe deem frutos. E o Senhor Jesus disse, nunca leestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Amém? E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre a quem ela cair, ficará reduzido a pó. Se o Senhor disse, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, né? Que coisa é uma cabeça de ângulo? Uma pedra, ela que dá firmeza ao todo, né? A pedra do ângulo, você faz um marco e coloca um triângulo, ela dá firmeza ao quadrado. Igualmente, esta pedra do ângulo dá firmeza ao todo. E o que dá firmeza ao todo foi rejeitado pelos teólogos daquela época e de hoje também. O que dá firmeza ao todo, diz que os Escritos nos falam, é a união da fé com a caridade. Isso que é como que é uma massa, junta os dois. A massa sozinha, só areia não constrói um prédio, ou só cimento não constrói. Ela precisa ser unida. E une com um conceito, uma doutrina clara, que é a água. Mistura cimento com areia sozinho, se não tem água, não acontece nada. Então, uma doutrina genuína que dizem os Escritos, essa doutrina une e forma a massa. Então, essa doutrina foi rejeitada. Entender que nós alcançamos a nossa redenção, nossa salvação, somente pela união da fé com a caridade. E isto vem do Senhor. Né? E quando nós dizemos que isto vem do Senhor, é um reconhecimento, né? Que o divino humano do Senhor é único. Então, isto foi rejeitado e disse que isto é maravilhoso aos olhos de Deus. Então, que isto é maravilhoso, que significa que isto continua. Essa maravilha, essa majestade, os termos que nós possamos utilizar, né, não podem ser maculados na nossa mente. É algo maravilhoso, é algo limpo, é algo puro. Então, no nosso dia a dia, sempre é bom fazer esse exame. Se estou mantendo esse conceito maravilhoso. Sabe, isso é uma construção que não tem descrição humana. Ela tem uma forma. A união da caridade com a fé, ela tem uma forma. É a mais excelente. No reino, diz que no reino dos céus, cada
cada um que vai passando para o mundo espiritual é examinado. Em que grau uniu o que disse com o que fez? Significa a fé com sua caridade. Qual é o grau de união? Né? E se esta união não tem foi rejeitado, muitas vezes a pessoa rejeita, né? Deixa que eu penso do meu jeito, eu resolvo, eu vou conseguir e não toma em conta, né? Não atribui a Deus o bem que ela faz. Ela está dizendo, os edificadores, diz, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser palavra pedra de esquina, pedra de ângulo. Então cada um de nós somos, digamos assim, como que hoje em dia, porque não existe, nós não temos o costume de impelir ninguém, não temos costume de constranger ninguém, mas a doutrina diz que o autoconstrangimento, né, ajuda para a nossa regeneração. Então a pessoa mesma se vigia, e a pessoa mesma, como se constrange, para não reconhecer somente a fé. A pessoa mesma se constrange, porque de hoje em diante eu vou vigiar e vou reconhecer a fé e a caridade, elas têm que estar unidas, para não sermos considerados dentro dos que rejeitam. E o que rejeita, ela, como fala as partes anteriores da parábola, ele comete várias faltas. Uma vez, 2 vezes, repete as faltas. Né? Por quê? Porque quer se atribuir, quer se sentir dono da vinha. Ele quer se sentir. E isto por quê? Porque muitas vezes o Senhor deixa que nós façamos uso de nosso livre-arbítrio. Por isso que o Senhor diz, entrega a vinha e se afasta, né? Para ver como nós nos comportamos. E muitas vezes erramos, né? E neste erro, justamente, não podemos continuar. Se nós pensávamos que esta era história, não é história. Ainda fatos históricos, diz o Senhor, ela tem uma correspondência espiritual. Não é do passado, esta parábola é do presente. Está acontecendo hoje mesmo. Em nós, acredito que muito menos, mas lá fora as pessoas que não conhecem. Uma explicação coerente, né? Porque a pessoa muda suas atitudes externas pelas explicações que ele recebe, pelos conceitos que são ministrados num culto, pelos conceitos que são administrados num estudo. A pessoa vai mudando sua forma de pensar e na medida que muda sua forma de pensar, muda sua forma de agir. E cada vez ainda que faça o mesmo, o que muda, diz, o que é julgado no reino, são as intenções. Com que intenção eu faço aquilo ou aquilo? São as intenções. Faça o mesmo, são as intenções. Se antigamente eu tinha uma intenção pessoal, é fruto mau que eu me estou aproveitando, estou pegando da vinha do Senhor. Mas, se faço o mesmo, mas atribuo ao Senhor, minhas alegrias e minhas tristezas, minhas esperanças, minhas conquistas, atribuo ao Senhor, então ela vai produzir frutos bons. Né? Então nós somos chamados a fazer bom uso da vinha, fazer bom uso do cerco que Ele colocou para nós, que nós estamos cercados, estamos separados do mundo, nós não somos mais mundanos, nós somos espirituais, somos de igreja, preservados para o reino dos céus, em benefício do próximo e dos anjos, porque na medida que nós mais conhecemos a verdade, a igreja fica mais forte, né? E nós temos um lagar e temos uma torre, vamos fazer uso. A gente que não faz uso desses elementos, né? Somente fica no rasteiro. Então nós somos chamados nesta parábola justamente para evitar, né, de ir contra essa pedra de ângulo. Ainda que o mundo vá, nós não podemos ir contra essa pedra principal, né? Que é uma doutrina da nossa igreja, é uma característica da nossa igreja, né? O que salva o homem é a união da fé com a caridade. Você vai falar isso em qualquer congresso, você vai falar isso em qualquer reunião ele vai se horrorizar. Porque é a fé sozinha que salva, é um dogma, né?
Es una serpente que destruyó a iglesia. Porque a partir desse dogma, o homem se tornou egoísta. O homem se tornou avarento, cobiçoso, só para ele. A caridade já não faz mais parte. Né? Já não contribui mais. O homem, como que colocou, as obras não contribuem mais para a salvação. Quando contribui. Então, é uma doutrina assim, só da nova igreja. Fé e caridade têm que estar unidas, reconhecendo a sabedoria e a caridade do amor somente a Deus. Isso forma a pedra que não pode ser rejeitada. Por isso que o Senhor fala aqui, bem claro, diz: quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre a quem ela cair, ficará reduzido a pó. Então, nós somos chamados a ter essa confiança no que estamos falando. Não podemos duvidar dessa confissão de fé. Eu vivo porque acredito, e o que acredito eu faço. A fé unida à caridade, reconhecendo em todo ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não pode duvidar. E quem vier contra você, não é você que vai defender. Esse próprio conceito, bem claro. Você acredita? Dice, e quem cair sobre ela, se despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. É muito forte. Né? Então, é para nós, adquirimos para nós esse conceito claro da fé unida à caridade, atribuindo toda a sabedoria e todo o amor ao nosso Senhor. Você vai andar firme, porque a própria verdade te torna firme. A própria verdade te torna suave. A própria verdade praticada, a virtude, né? A verdade praticada te torna amoroso, caridoso. Não é mais indiferente, né? Mas é uma caridade que possui uma torre. Sabe o que é a caridade? Sabe que coisa é o conceito de próximo? Ela já sabe definir. Ela não faz a caridade pela caridade. Ela é consciente do que fala, do que pensa, do que faz, do que sente. Então, que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Senhor Jesus Cristo abençoe essa doutrina maravilhosa, que essa doutrina maravilhosa brilhe na nossa mente, que essa doutrina aqueça nosso coração, para sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, tanto pequenos como grandes. Senhor te abençoe, irmão. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus.
Ficamos de joelhos, irmãos, para a oração final. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Araão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as despedaçou. Cercaram-me e tomaram, e cercaram-me, mas no nome do Senhor eu despedacei. Cercaram-me como ovelhas, mas apagaram-se como fogo de espinho, pois no nome do Senhor as despedacei. Com a força me impeliste para que fizeste cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de espinha. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijem-se e alegrem-se nele. Oh, salva, Senhor, nós te pedimos. Oh, Senhor, nós te rogamos. Prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos bendicemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concede a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Felizes são aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que testifica estas coisas dizem: certamente cedo venho. Amém. Bênção final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Abençoa, Senhor, tua igreja. Obrigado, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.